Oi pessoal, eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre ligação iônica, um tipo de ligação química que ocorre entre os átomos, uma interação entre os átomos, certo? Então por que os átomos eles realizam essas ligações químicas, né? Em primeiro lugar. Então a ligação química ela é feita, né, entre átomos para que eles consigam obter uma estabilidade energética. Então, assim, de acordo com os estudos, de acordo com uma regra, que eu vou até falar sobre ela agora, que é a regra do octeto, os elementos químicos, eles tendem a buscar essa estabilidade possuindo 8 elétrons na última camada. E por que 8 elétrons na última camada? Como já vimos, né, porque para estudar ligações químicas já devemos ter visto tabela periódica, nós temos família 1A, família 2A, a família 8A é a família dos gases nobres. E uma das características dos gases nobres é ter 8 elétrons na última camada. E uma propriedade, uma característica dele é que eles são inertes, eles não são tão reativos quanto outros elementos. Então, ou seja, eles possuem uma estabilidade energética. Então, cientistas, né, criaram essa teoria, a regra do octeto, dizendo que os outros elementos, eles queriam, né, buscar essa mesma estabilidade, essa mesma configuração eletrônica dos gases nobres. Então, um tipo de ligação química que ocorre é a ligação iônica, que é quando um elemento químico que tende a doar elétron e outro tende a receber, eles vão aí interagir em que um vai doar um elétron e o outro vai receber, certo? Quando isso ocorre, eles vão virar íons, porque quando algum átomo ganha ou perde elétron, ele vira um íon. Quando ele ganha, ele vira um ânion, quando ele perde, ele vira um cátion. Então, eu trouxe aqui ó, pra gente ver metal. O metal sempre vai ser o doador de elétron e o ametal vai ser o receptor desse elétron. Como é que a gente sabe se o átomo é um metal ou é um ametal? Pela distribuição eletrônica dele. Então, dependendo, né, de quantos elétrons ele termina na última camada, a gente vai observar se ele doa ou se ele recebe. Sempre que você tiver elementos que tenham 1, 2 ou 3 elétrons, que são poucos na última camada, eles vão tender a doar. Se ele tiver 5, 6, 7, estão mais próximo a alcançar esse octeto recebendo o elétron. Então, eu botei aqui alguns exemplos para a gente ir praticando e entender como é que funciona esse tipo de ligação. Então, tá aqui ó, o sódio e o flúor. Então, ele está aqui representado com o número atômico e a massa dele. O maior é sempre a massa e o menor é o número atômico. Então, a distribuição eletrônica é feita com elétrons. Elétrons é a mesma quantidade de prótons. Então, a gente vai usar o número atômico. Nesse caso aqui é o 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aqui é 9, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p já tem 4, faltam 5. Então, a gente tem aqui o quê? Última camada é a 3 e a última camada desse é a 2. Quantos elétrons eu tenho aqui? 1 elétron. Quantos elétrons eu tenho aqui? 7 elétrons. Então, veja. Última camada com 1, última camada com 7. O que é que esses elementos eles irão fazer? O que tem 1 elétron, ele vai tender a doar e esse que tem 7, ele recebe. Então, eu vou desenhar eles aqui apenas com 6 elétrons, tá? Então, a gente pode representar dessa forma. Então, eu vou ter aqui agora ó, um Na mais F menos. O Na doou um elétron e o F ganhou um elétron. Nós temos aqui, como não tem número, então eu vou ter aqui, ó, NaF, é um composto, o fluoreto de sódio, certo? O que aconteceu? Quando o sódio, ele doa esse 1 elétron, a última camada dele é essa daqui, ó. Quantos elétrons eu tenho nessa última camada? 2 com 6, 8, tudo que ele queria. Esse aqui, ó, tem 7, quando ele recebe 1, fica com quanto? 8, tudo que ele queria, né? Então, vamos aqui agora, cálcio e oxigênio. Cálcio tem 20. Vou sempre pegar o menor, porque é o número atômico. Então, aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Terminou aqui. Aí, vamos pro outro. 1s2, 2s2, lembrando que eu vou distribuir o 8. 2s2, 2p, já foi 2, 4, com mais 4. Então, o que é que nós temos aqui, ó? 2 elétrons nesse e nós temos 6 elétrons nesse. Então, o de cima, ele está mais próximo a 8, a essa regra do octeto, quando ele perde 2. E esse daqui, exatamente quando ele recebe 2. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Ca
com 2 elétrons e o oxigênio com 6 elétrons. O que é que vai acontecer? O cálcio doa 1 elétron, ele vai ficar ainda com 1 e no caso o oxigênio vai ficar com 7. Ele vem aqui e doa o outro. O que é que nós temos aqui, ó? Ca, que vai doar 2 e oxigênio, que vai receber 2. Então, a gente teria isso daqui, ó. É uma regrinha que a gente pode pegar a carga dele e vai ser a quantidade de átomos que o elemento precisa. Então, 2 e 2, eu teria Ca2O2. Mas eu posso simplificar, se o número for divisível. Se for 3 e 6, eu posso simplificar. 2 e 2, eu posso simplificar. Então, eu vou ter aqui, ó, CaO. Porque, na realidade, eu só precisei de um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio. 1 para 1 aqui também. Já aqui, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu tenho agora alumínio e tenho oxigênio. Alumínio são 13, vamos lá, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Então, aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P4. Então, o que é que eu tenho? Camada 3 aqui, ó, com 3 elétrons. Camada 2 com 6 elétrons. Então, esse aqui quer doar 3 e esse aqui quer receber 2. O que que acontece? A gente vai ter aqui, ó, o Al com 3 elétrons e vai ter o oxigênio com 6. O Al tem 3 para doar, o oxigênio quer receber apenas 2. Então, ele vai receber apenas 2. Certo? Então, a gente estabilizou esse átomo de oxigênio. O que vai acontecer? Nunca ocorre uma reação química, uma ligação química com um elemento sozinho. Sempre tem vários lá. Então, como o alumínio ele ainda tem elétron disponível, vai interagir com outro átomo de oxigênio. Então, ele vem aqui, ó. Só que ele só tinha 1 para doar. Quem nós teremos agora? Alumínio novamente. 1, 2, 3. Ele não só recebeu 1, vai receber mais 1. Não acabou ainda, porque ó, o alumínio ainda precisa de mais 2. Eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O alumínio tem 2 e o oxigênio precisa de 2. Então, deu exatamente. Isso indica que, vê o que a gente precisou. A gente tem aqui, ó, Al. O Al, ele doa quantos? Mais 3. O oxigênio, ele recebe quanto? 2. Então, quando a gente faz a troca aqui, ó, que a gente chama de regrinha da Xuxa, a gente vai ter Al2O3. E realmente, a gente usou quantos átomos de alumínio? 2. E quantos átomos de oxigênio? 3. Então, a gente pode tentar, assim, achar o composto, né? O composto iônico através dos íons, ou assim, a gente fazendo mesmo a doação, o recebimento de elétrons. Esse tipo aqui é ligação iônica, por quê? Porque no momento em que ganha ou perde elétron, eles se transformam em íons. E a interação é feita justamente pela interação, pela atração eletrostática, onde o positivo atrai o negativo. Por isso que os compostos iônicos, eles permanecem lá ligados. Tá certo?